Olá, cacheteira! Então, hoje eu trago o nosso americano tradicional, mas eu fiz esse bico e ficou um destaque muito legal nele. E espero demais que vocês gostem da videoaula. Ele ficou medindo 42 centímetros de diâmetro, muito legal. E vamos lá para a videoaula. Então, aqui, vamos dar início ao nosso americano, suplá. Eu coloquei aqui como de Natal, mas você pode estar usando para o ano inteiro, vai depender das combinações de cores que você deseja fazer ele. Então, eu inicio com o anel mágico, normalmente. É importante que você aprenda a fazer esse anel mágico, para que fique bem fechadinho esse início. Aqui eu faço um ponto baixo, subo mais duas correntinhas para dar altura do ponto alto e mais uma corrente de espaço. Laço, venho dentro do anel, do círculo, faço um ponto alto, uma corrente. Laço no mesmo espaço, ponto alto, uma corrente. E aqui eu vou trabalhando dentro desse círculo até ficar um total de 12 pontos altos. Então, aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, sempre separado por uma correntinha. Quando finalizar os 12, eu retorno. Finalizei, então, aqui 12 pontos altos, fiz uma correntinha, agora eu puxo essa ponta e fecho. Fica dessa forma. Agora, eu faço um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha que eu subi, para formar o primeiro ponto alto, ponto baixíssimo, e aqui nesse espaço onde eu fiz a correntinha, eu coloco a minha agulha aqui dentro, faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e ainda no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Formei 2 pontos altos, uma corrente, laço, venho para o próximo espaço. Então, aqui nessa carreira, eu vou trabalhar no meio, onde eu fiz a correntinha na carreira anterior, entre um ponto alto e outro, eu faço 2 pontos altos. Então, entro com a agulha aqui, 2 pontos altos, uma corrente, venho para o próximo espaço, 2 pontos altos, uma corrente. E aqui eu vou trabalhando dessa forma até chegar aqui no último espaço. Finalizei, então, toda a carreira, ficou dessa forma, os 2 pontos altos, agora eu fiz uma correntinha e finalizo, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixíssimo, para ficar bem fechado da mesma distância que eu fiz os outros. Venho no espaço da correntinha, faço um ponto baixíssimo, 2 correntes, eu sempre inicio com 2 correntes para ficar bem legal essa parte. Laço e no mesmo espaço agora eu faço mais 2 pontos altos, totalizando 3 com as correntinhas que eu subi. Uma corrente, venho para dentro do espaço da correntinha da carreira anterior e faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, no espaço, 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhando desta forma, no espaço eu faço 3 pontos altos, uma corrente de espaço por toda a volta, esta mesma repetição, quando chegar no último espaço eu retorno. Então, aqui eu finalizei os 3 pontos altos, faço uma correntinha, e como eu vou trocar de cor, se você for fazer de uma cor só, também pode estar usando esse mesmo modelo. Mas como eu vou trocar de cor, eu fiz uma correntinha, eu fecho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, alongo, corto, arremato aqui do lado avesso, já vou arrematar essa parte inicial também. Aí, eu volto com a cor rapadura, né, ou bege, dependendo da marca que você for usar. Como eu tô usando aqui do Barroco, é a cor rapadura, para fazer uma carreira dessa cor. Então, eu finalizei aqui, fiz a parte do arremate, eu venho com essa outra cor, que no meu caso é a rapadura, e eu vou prender nesse espaço, vou continuar trabalhando com os blocos sempre no espaço. Venho nesse espaço, como eu não inicio com o nozinho na agulha, aqui, quando eu dou continuação na peça, eu vou colocar minha agulha nesse espaço, bem na correntinha. Coloco a minha agulha, deixo um pedaço para poder fazer o arremate depois, puxo, agora eu entro com a minha agulha dentro do espaço, faço um ponto baixo
e mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Laço. E dentro desse espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Deixa essa ponta para arrematar depois. Eu inicio assim, que depois eu venho aqui, eu abro ele, divido e passo por entre uma alcinha, ele fica um nó bem discreto, não fica aqueles nós bem aparentes, conforme eu fiz aqui, ó. Eu abro ele em 2 partes, passo uma parte numa alcinha e faço 2, 3 nozinhos para ficar bem discreto essa parte. Fiz 4 pontos altos, uma corrente, venho para o próximo espaço e repito 4 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência dessa carreira. 4 pontos altos no espaço, uma correntinha, 4 pontos altos. Quando chegar aqui no final, como eu vou fazer apenas uma carreira com essa cor, eu faço uma correntinha, finalizo no segundo ponto alto, corto, arremato, aí eu retorno com a outra cor. Então, aqui eu finalizei essa carreira com esse bege, e agora inicio com o vermelho. No meu caso, vou usar o cru, esse rapadura, né, que é o bege, o mais comum que a gente encontra, e o vermelho. Aqui, eu inicio novamente, como eu não faço nozinho na agulha, para iniciar, eu coloco minha agulha nesse espaço, porque eu vou trabalhar até antes do bico, em todas as carreiras, eu vou trabalhar no espaço da correntinha da carreira anterior, no bico um pouquinho diferente. Então, eu coloco a minha agulha no meio dessa correntinha, puxo, e agora eu entro com a minha agulha dentro do espaço e faço um ponto baixo, uma correntinha. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes nessa carreira, eu trabalho blocos de 2 pontos altos. Laço, na carreira anterior eu trabalhei 4 pontos altos, eu puxo um pouquinho e agora eu vou trabalhar no meio. Fica 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos aqui, e no meio deles eu faço 2 pontos altos, 1 e 2. Uma corrente no espaço, 2 pontos altos, uma corrente aqui nesses 4, bem no meio deles, e no espaço eu faço 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 2. Então, eu vou trabalhando por toda a volta esta mesma repetição, no espaço e no meio dos 4 pontos altos, bem nessa parte. Faço por toda a volta, quando estiver finalizando, eu retorno. Finalizei, então, mais essa carreira com os 2 pontos altos, uma correntinha, finalizando aqui, eu fiz no meio desses 4 da carreira anterior, uma corrente, e finalizo com um ponto baixíssimo nesse segundo dos 2 que eu iniciei. Venho agora novamente no espaço, coloco a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. Essa carreira eu fiz com 2, nessa próxima eu faço com 3, faço ponto baixíssimo, 2 correntes e no mesmo espaço 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3. Uma corrente, próximo espaço, 3. Vou trabalhando e nota que ele tá ficando assim. Eu vou trabalhando, vou passando a mão, porque cada carreira eu tenho um ponto alto a mais, aí ele já vai ficando assentado, tá? Se você acha que tá ficando muito repuxando, deixa o ponto um pouquinho mais solto, porque se eu mudar aqui vai dar diferença e não vai ficar legal a peça. Lá no bico não dá certo. Então, eu faço 3 numa corrente, 3 por toda a volta. Chego aqui no final, faço um ponto baixíssimo no segundo, ponto baixíssimo no terceiro e venho pro espaço, um ponto baixíssimo. Inicio a próxima carreira que eu vou fazer com 4 pontos altos, tá? Então, vai ser a mesma repetição, conforme eu fiz aqui, ponto baixíssimo. Como eu vou ter 3 pontos altos, eu faço um ponto baixíssimo no segundo, ponto baixíssimo no terceiro, ponto baixíssimo no espaço, subo 2 correntes no mesmo espaço, 3, formando 4. Então, essa carreira será de 3 pontos altos, a próxima de 4. Aí, eu corto, arremato e eu retorno com esse bege para dar sequência. Então, aqui eu finalizei, olha que detalhe legal que fica essa combinação de cores. Eu gosto demais dessa combinação de cores. Aqui você pode estar fazendo, conforme eu falei no início desse vídeo, essa carreira que eu fiz em rapadura, né, bege,
depende da marca que você usa. Você pode estar fazendo em dourado, fica lindo também. Aí usa, né, um fio que seja um pouquinho mais grosso. Se você for usar o fio Encanto, faz duplo para ele ficar da mesma textura dos outros fios, tá? Então, aqui eu vou iniciar normalmente em qualquer espaço que eu tenho dessa correntinha, coloco a minha agulha aqui no meio dessa correntinha, deixo uma ponta, como eu não inicio com o nozinho, puxo, coloco a minha agulha no espaço, faço um ponto baixo, uma corrente. Laço, no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz os 2 pontos altos, uma corrente, vou repetir o que eu fiz nessas carreiras anteriores. Então, aqui onde eu tenho os 4 pontos altos, na próxima carreira eu trabalhei os 2 no espaço e no meio dos 4 pontos altos, no espaço, no meio. Aqui eu vou fazer a mesma repetição. Uma corrente, laço, e agora eu tenho esses 4 pontos altos da carreira anterior, bem no meio, então fica 2 para esse lado, 2 para esse outro lado, coloco a minha agulha nesse espaço e faço 2 pontos altos. Uma corrente no espaço, 2 pontos altos. Uma corrente no meio dos 4, 2 pontos altos. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta. Uma correntinha de espaço. Quando chegar aqui no final, como eu trabalho apenas numa carreira com essa cor, eu fecho com ponto baixíssimo no segundo ponto alto, corto, arremato, aí eu retorno com a outra cor. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira com essa cor e venho trabalhando mais 2 carreiras de blocos ainda. E agora eu venho com o cru, bege, vermelho. Aqui eu fiz o bege, agora eu vou fazer 2 carreiras de cru. Inicio normalmente aqui no meio, onde eu tenho a correntinha da carreira anterior, deixo uma ponta, puxo aqui, agora eu coloco a minha agulha no espaço, faço um ponto baixo, uma corrente. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma corrente por toda a volta, chego aqui no final, faço um ponto baixíssimo no segundo ponto alto. Finalizei, então, toda essa carreira com os blocos de 2 pontos altos, uma corrente, finalizo com um ponto baixíssimo nesse segundo ponto alto, venho no espaço, faço um ponto baixíssimo, 2 correntes, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, aqui eu vou iniciar com 3 pontos altos essa carreira. 3, uma corrente, venho no espaço 3, uma corrente no espaço 3, por toda a volta eu faço essa mesma repetição. Se você achar que tá ficando embabadado, deixa um pouquinho mais apertado os pontos, a gente tá chegando na parte do bico, é importante que tenha essa mesma quantidade de pontos. Faço até o final, quando chegar aqui no final, faço uma correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, corto, arremato, aí eu retorno com essa cor pra gente dar sequência. Eu finalizei toda essa carreira, né? Uma carreira com 2 pontos altos, a outra carreira com 3. Agora, eu venho com, no meu caso, é a rapadura, esse begezinho. Inicio da mesma forma, deixo um pedaço para fazer o arremate depois, coloco a minha agulha nesse espaço da correntinha, bem no meio, puxo. E agora, eu coloco a minha agulha no espaço e faço um ponto baixo, subo mais uma correntinha. No espaço, eu faço mais 2 pontos altos. Então, essa carreira, novamente, eu vou fazer de 3 pontos altos. Se eu fizer com 4, ele vai ficar embabadado. Uma corrente, venho no espaço, 3 pontos altos. Faço essa mesma repetição por toda a volta. 3 pontos altos, uma corrente. Quando chegar aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo no segundo, corto, arremato, aí eu retorno para dar início à parte do bico de acabamento. Então, aqui eu finalizei essa carreira e note que ele tá meio querendo embabadar, tá vendo? Para minha tensão de ponto, ele já tá querendo embabadar, mas conforme a dica que eu deixei aqui, se você tem o ponto muito solto e você acha que essa carreira de pontos altos tá ficando embabadado, faz só com apenas 2 pontos. Aí, na carreira que eu vou fazer de pontos baixos, você vai trabalhar sobre os 2 pontos altos e no espaço. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos e ele já vai ficar certinho, para minha tensão de ponto já vai
assentar antes de fazer a parte do bico. Então, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo no segundo, mas eu venho na direção desse primeiro, faço uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho aqui na direção do segundo, vai ficar bem juntinho com o primeiro, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Aqui no espaço, como eu fiz os 3 pontos altos, eu não vou trabalhar ponto baixo no espaço da correntinha. Eu venho direto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupo. Ponto baixo, um ponto baixo, ponto baixo, nos 3. Pulo esse espaço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazendo dessa forma, ele vai ficar bem assentado, tá? Se você fez conforme eu expliquei com 2, você vai trabalhar no espaço, porque senão vai ficar repuxando, senão ele vai ficar repuxando e não vai dar certo na próxima. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, eu faço um sobre cada um. Aqui, pulo o espaço, um sobre cada um. Se você fez 2 pontos altos, você faz um sobre cada um e um no espaço, que vai dar certinho os 3. Vai ficar grupo de 3, tá bom? Eu faço essa mesma repetição por toda a volta. Se mesmo assim tá ficando embabadado, deixa o ponto um pouquinho mais apertado. Tá ficando repuxado, deixa o ponto baixo um pouquinho mais solto. Você precisa ir fazendo e vendo como tá ficando, você precisa apertar ou soltar os pontos. Faço até o último, finalizo com um ponto baixíssimo, aqui onde eu subi o ponto baixo, a correntinha, corto, arremato, aí eu retorno pra gente iniciar o bico. Então, aqui, continuando, eu vou iniciar a parte do bico. Vou fazer todo em vermelho, aí o bico, a última carreira do bico você pode estar fazendo em dourado, pode estar fazendo de outra cor, pode estar fazendo na mesma cor que você vai iniciar, aí depende muito do seu gosto. Aqui eu concluí a carreira de pontos baixos nessa cor rapadura, né, nesse begezinho, e aqui eu vou iniciar com o vermelho, vou fazer mais uma carreira de pontos baixos para dar início à parte do bico. Então, eu sempre deixo uma ponta para fazer o arremate, venho sobre qualquer ponto baixo, coloco a minha agulha aqui, puxo, faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo, para não ficar faltando pontos aqui. Venho sobre o próximo ponto baixo. No seguinte, ponto baixo, e aqui nessa carreira, para dar certo, para não faltar muitos pontos na parte, quando iniciar a parte do bico, eu vou fazer 4 aumentos. E como eu vou fazer aqui? Como eu fiz o ponto baixo, uma correntinha, voltei no mesmo espaço, fiz mais um ponto baixo, quando eu estiver finalizando aqui no último ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço e vou fazer 4 aumentos. Então, eu faço aqui, quando estiver finalizando, aí você pode ir dividindo essa parte em 4 partes. Aqui, nessa direção, você faz 2 pontos baixos juntos, nessa outra direção e nessa outra. Então, você divide a peça em 4 partes. Se quiser fazer marcação, você pode estar fazendo também, para que tenha os 4 aumentos. Os 4 aumentos vai ser 2 pontos baixos no mesmo espaço. E no restante, eu faço um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, por toda a volta esta repetição, e lembrando que eu preciso ter um total de 4 aumentos, que são 2 pontos baixos no mesmo espaço, tá? Eu faço essa repetição por toda a volta quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu finalizei toda a carreira e notem que ele não tá repuxando. Conforme eu deixei descrito aqui, se você acha que tá repuxando, você pode deixar um pouquinho mais soltos os pontos, ou você usa uma agulha de numeração maior para ele não repuxar, porque não pode ter mais que 4 aumentos nessa carreira. Então, aqui eu finalizei no último ponto baixo, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo espaço, e aqui no primeiro que eu iniciei essa carreira, eu faço um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto, venho no segundo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo. Então, aqui eu faço 2 argolas de 3 correntes, pulando apenas um ponto. Agora, eu laço e vou fazer um Vzinho.
Para fazer esse Vzinho, eu pulo 1, 2 pontos baixos, venho no terceiro e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, laço e no mesmo espaço que eu fiz esse ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui eu formei um Vzinho. Se você achar que tá ficando repuxado esse Vzinho com 4 correntes, você pode colocar 5 correntinhas aqui, não tem problema. Depois que eu finalizo esse Vzinho, eu pulo 1, 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto baixo. Então, quando você faz esse ponto baixo, você já vê se precisa aumentar a quantidade de correntinhas ou não. Agora, inicio as duas argolas de 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, eu pulo apenas um ponto, venho no segundo ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um, no segundo, um ponto baixo. Agora, eu fiz as duas argolas, agora eu laço, vou fazer o Vzinho. Então, antes e depois do Vzinho, eu pulo 2 pontos. Nas argolas de 3 correntes, eu pulo apenas um. Então, 1, 2, no terceiro faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, laço e no mesmo espaço um ponto alto. Pulo 1, 2 correntes, na terceira eu faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer por toda a volta esta repetição. Se você achar necessário, você pode colocar uma correntinha a mais aqui no meio do Vzinho. E sigo sempre se atentando. Nas argolas, eu pulo apenas uma correntinha. No Vzinho, antes e depois, eu pulo dois pontos baixos, no caso, né, da carreira anterior. Faço essa repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando, eu retorno. Se precisar fazer algum ajuste, mostrar como ficou esse final e iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu finalizei toda a carreira e olha como não tá repuxado com a quantidade de correntinhas que eu coloquei, tá certinho, importante é isso. Não adianta você querer arrumar lá no final que não vai dar certo. Toda a carreira precisa ficar bem assentada. Dos Vzinhos, então, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Vzinhos intercalados pelas argolas de correntinhas. Aqui, como eu iniciei com as argolas de correntinhas, eu vou finalizar com o Vzinho. Eu fiz duas argolas e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Eu laço, eu vou pular 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4, e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Aqui eu precisaria ter mais 2 pontos baixos, mas não vai dar diferença, eu preciso fazer esse ajuste, eu vou ter apenas um ponto baixo, eu venho aqui onde eu iniciei com o ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira e finalizo dessa forma, tá? Então, aqui só vai faltar apenas um com os 4 pontos baixos que eu fiz de aumento nessa carreira. Então, aqui eu entro com a agulha nessa primeira argola, nessa primeira alcinha, coloco a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, venho para a próxima argola aqui dentro, um ponto baixo. Se você achar que tá ficando repuxado, você pode colocar 4 correntinhas. No meu caso, com 3 dá certinho. Agora, eu laço e entro aqui dentro do Vzinho, nesse espaço que eu trabalhei as correntes, laço e venho direto e faço um total de 11 pontos altos aqui dentro. 1, 2, totalizo 11 nesse mesmo espaço, aí eu retorno. Finalizei, então, os 11 pontos altos. Agora, eu venho direto para dentro dessa primeira argola, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. Laço e venho aqui dentro do próximo Vzinho no espaço e vou fazer um total de 11 pontos altos normalmente. Então, essa carreira vai ser essa repetição. Eu trabalho 11 pontos altos dentro do Vzinho, venho aqui nessa primeira argola, ponto baixo,
faço 3 correntes, venho para a próxima argola, ponto baixo. Dentro do vizinho, 11 pontos altos. Faço por toda a volta essa mesma repetição, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira e note que com 11 pontos altos ele não tá embabadado, ele não tá repuxando. É importante, né, se você quiser fazer algum ajuste, tá ficando embabadado, tá ficando repuxado, se aumentar ou diminuir, mas que fique um número ímpar. Eu fiz com 11, se você achar que tá ficando embabadado os blocos, você pode estar fazendo com 9. Tá? Ah, tá ficando com 11, tá ficando muito repuxado, faz com 13, então é importante fazendo número ímpar para dar certo na parte do bico. Finalizei, então, o último grupo com 11 pontos altos e finalizo aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo e vou caminhando aqui onde eu tenho esse grupo, essas correntinhas, vou fazendo um ponto baixíssimo sobre elas. Primeira, a segunda, a terceira correntinha, ponto baixíssimo. Aqui onde eu tenho ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo também. E aqui eu tenho os pontos altos. No primeiro ponto alto dos 11, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes para dar altura do ponto alto e mais uma correntinha de espaço, o que eu vou fazer nessa carreira. Laço, e agora eu venho sobre o terceiro. Então, eu fiz um ponto baixíssimo no primeiro, um ponto baixíssimo no segundo, subi as correntinhas. Agora, eu venho no terceiro, e a partir desse terceiro, eu vou pegar somente a alcinha de trás para formar um relevo. Então, eu tenho duas alcinhas sobre cada ponto, eu tenho duas alcinhas. Eu coloco a minha agulha somente pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, pegando a alcinha de trás, ponto alto, uma corrente e trabalho desta forma até o penúltimo ponto. Então, nessa carreira, eu não trabalho sobre o primeiro e o último ponto dos 11. Eu vou ficar um total de 9 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou trabalhando aqui com vocês. Então, inicio no segundo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho mais 2 pontos altos. Trabalho nesse décimo, nono ponto alto. Então, 9 pontos altos separados por uma correntinha. Não trabalho sobre o último ponto. E aqui, nesse último, eu não faço correntinha de espaço. Nos outros, eu faço. Entre um e outro, eu sempre faço uma correntinha de espaço. Nesse último eu não faço somente o ponto alto, venho nessa argola das 3 correntinhas e faço um ponto baixo, laço, pulo aqui onde eu tenho esses 11 desse próximo bloco, pulo o primeiro, venho sobre o segundo, pegando a alcinha de trás, ponto alto, uma corrente. No próximo, ponto alto, uma corrente. Aqui, se você tiver o ponto muito apertado e você achar que tá repuxando essa parte onde eu faço o ponto alto e o ponto baixo, você pode colocar uma correntinha antes do ponto baixo e depois do ponto baixo, você pode estar colocando uma correntinha. No meu caso, eu não faço correntinha de espaço. Eu finalizo o ponto alto, venho aqui e faço ponto baixo, sem correntinha, eu venho sobre o segundo ponto alto desses e inicio o ponto alto, tá? Então, aqui eu faço ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, e sigo trabalhando até o penúltimo. Vou fazer mais uma vez essa parte para não ter dúvida. Venho até o penúltimo ponto, aí eu retorno. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre eu vou ter 9 pontos altos nessa carreira, separados por uma corrente. Trabalhei até o penúltimo e deixo o último sem trabalhar. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Fiz aqui, então, sobre o penúltimo, o ponto alto, e aqui eu tenho essa argola de 3 correntes, eu desço e faço um ponto baixo. Se você tá fazendo uma correntinha antes e depois desse ponto baixo, pode continuar fazendo. Aqui no meu caso, eu faço sem correntinha. Laço e venho para o próximo grupo, eu tenho o primeiro, eu venho no segundo, fazendo um ponto alto, pegando a alcinha de trás. Uma corrente, venho para o próximo, pegando somente a alcinha de trás,
ponto alto, uma corrente e vou repetindo até o penúltimo. No penúltimo, eu não faço correntinha, venho aqui, faço um ponto baixo na argola, venho para o próximo grupo, pulo o primeiro. Então, aqui eu vou trabalhar sobre os pontos altos, mas no primeiro e no último desse grupo eu não trabalho. Fica um total de 9 pontos altos, separados pela correntinha. Faço a mesma repetição, se tiver dúvida você pode voltar para conseguir entender. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Então, aqui eu finalizei e no meu caso, fazendo aqui sem correntinha antes e depois do ponto baixo, ele ficou bem assentado, não pode ficar repuxando, tá bom? Então, aqui eu finalizo com o ponto alto, como eu não faço correntinha, eu vou pular essa argola e venho aqui nesse ponto que fica sobre esse ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, para finalizar a carreira. E agora, eu vou subindo com um ponto baixíssimo. Aqui onde eu tenho ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo. Aqui onde eu subi essas duas correntinhas, eu faço um ponto baixíssimo para cada correntinha. Ponto baixíssimo. E aqui, eu venho nessa segunda, ponto baixíssimo também. E entro com a minha agulha no espaço, faço um ponto baixíssimo. E agora, eu entro nesse espaço e faço um ponto baixo. Nota que no primeiro eu fiz um ponto baixíssimo e aqui no segundo eu fiz o ponto baixo. Inicio a parte do picô, que vai ser a última carreira. Aqui, se você quiser fazer em dourado, vai depender do seu gosto. Ou faz na mesma cor, ou faz de outras cores, aí vai do seu gosto. No meu caso, eu vou concluir com o vermelho mesmo. Ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Eu não vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Eu venho nesse espaço e faço um ponto baixo. Venho no próximo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo espaço, ponto baixo. No próximo, então, vou trabalhando desta forma até o penúltimo espaço. Vou fazendo aqui com vocês 3 correntes, ponto baixo. Venho aqui, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Fazendo até o penúltimo esta mesma repetição. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. No primeiro, eu fiz um ponto baixíssimo. E no último espaço, eu coloco a minha agulha aqui dentro, faço laço, agulha, venho sobre esse ponto baixo, laço, reservo. Venho no primeiro espaço do próximo grupo, coloco a minha agulha. Agora, eu tiro todas as alcinhas de uma só vez e fica dessa forma. É importante que você faça um teste se ele não tá repuxando. Se você fez uma correntinha de espaço, você pode fazer normalmente sobre esse último o picô. Então, você faz o ponto baixo, 3 correntes no mesmo espaço, um ponto baixo. Aqui onde eu tenho ponto baixo, você pode fazer um ponto baixíssimo. E aqui, iniciar fazendo em todos os espaços o picô, se você fez a correntinha de espaço e se você achar que tá ficando repuxado, tá? Importante essa dica para toda tensão de ponto. No meu caso, eu trabalho no último espaço, eu faço um ponto, eu coloco a minha agulha, puxo a laçada e reservo. Venho sobre o ponto baixo, coloco a minha agulha, puxo a laçada, reservo. Agora, eu venho no espaço, coloco a agulha, puxo a laçada. E agora, eu laço e tiro todas as alcinhas de uma só vez. Faço uma correntinha e inicio o próximo grupo. No meu caso, ele fica assim, ele não vai ficar embabadado e nem repuxando essa parte. Então, eu fiz aqui, eu juntei o último espaço, o ponto baixo e o primeiro espaço desse próximo grupo. Agora, eu venho sobre o segundo espaço, coloco a agulha, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho aqui no próximo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, mesmo espaço, um ponto baixo.
Venho no seguinte e vou repetindo até ficar dessa forma, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meu caso, se você quiser fazer um a mais, você pode estar fazendo no último e no primeiro, só que não pode ficar embabadado essa parte. Vai fazendo, vai passando a mão para ficando assentado os pontos. Vou trabalhar até o penúltimo, aí eu retorno para explicar mais uma vez essa parte. Fiz novamente, então, por 6 vezes a parte do picô. Não trabalho no último, ou com o picô. Coloco a minha agulha nesse espaço, que é o meu último espaço, puxo a laçada, reservo. Venho sobre esse ponto baixo, puxo a laçada, reservo. Venho sobre o primeiro espaço desse próximo grupo, coloco a agulha, puxo a laçada, e agora eu tenho 4 alcinhas no espaço, eu laço e passo por dentro de todas as alcinhas e faço uma correntinha. Venho para o próximo espaço, que é o segundo desse grupo, e inicio ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço, ponto baixo. Venho no espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, no espaço, um ponto baixo. Então, tá ficando dessa forma, eu vou repetir por toda a volta esta mesma sequência, sempre se atentando. Ah, se eu fizer aqui, trabalhar no primeiro desse grupo e no último desse, vai ficar embabadado. Deixa os pontos um pouquinho mais firme. Ah, eu tô fazendo assim e tá um pouco repuxado. Deixa deixa os pontos um pouquinho mais solto. Então, você vai controlando conforme a tensão do seu ponto. Conforme eu tô trabalhando aqui, ele não tá repuxando, não tá embabadado. Faço essa mesma repetição por toda a volta. Quando finalizar aqui, da mesma forma, no espaço, coloco a agulha, puxo, reservo, sobre o ponto baixo, coloco a agulha, puxo, reservo, e venho aqui nesse, onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixíssimo, corto, arremato, aí eu retorno, só para mostrar como ficou no final. Vou deixar passando foto e vídeo aqui para você entender como ficou no final. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários se você gostou, alguma dúvida também você pode deixar nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para sempre receber as novidades que eu trago por aqui.